1h e 53 minutos. Tem aqui a pergunta do seu Francisco, lá do Manuel Julião. Seu Francisco, muito obrigado. Bom, o cenário, é preciso reconhecer o esforço, né, da diplomacia do senador Márcio Bittar para mostrar para a gente, para você, eleitor, a performance, o desempenho da figura de Gladson Cameli ali em dois momentos importantes da discussão do orçamento. E não se tem essa presença, né? Não se tem esse trabalho, a labuta. O trabalho do político é esse, né? E então, você viu ali o esforço do Márcio Bittar para poder não causar milindres, mas quem tem ouvidos que ouça, né? Tem aqui, o seu Francisco do Manuel Julião está lhe perguntando o seguinte. Pergunta para o senador, o atual governo, o governo de Gladson Cameli, teve muitas greves, né, no primeiro mandato. O senhor tem uma explicação? Como é que ele foi reeleito? O seu Francisco, lá do Manuel Julião. Seu Francisco, muito obrigado pela pergunta. Veja, a democracia, ela é um sistema, como dizia o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, né, Winston Churchill, ela é um sistema com muita falha, com muito problema. Ele dava uma... Mas ele também... depois ele terminava dizendo, só não é pior do que os outros que foram inventados. Mas... Então é com ele mesmo, né? Uma das coisas, seu Francisco, é o seguinte, o eleitor, quando ele fala assim, o eleitor escolheu, sim, o eleitor escolheu, mas dentro de uma escolha já prévia. Quer dizer, são os partidos políticos que apresentam um time. Então, muitas vezes, você escolhe dentre aqueles que os partidos lhe apresentaram. Não é, às vezes, quem você quer, ou o ideal. Então, para cada um, né? Então você acaba tendo que optar entre aqueles que estavam lá. No meu caso, eu não fui um candidato planejado. Acabei sendo o candidato de última hora, não tenho nenhum arrependimento. Um homem com meus princípios, com meus valores, tinha que fazer o que eu fiz, defender alguém que vai ser da minha família enquanto eu for vivo. Uma mulher que eu achei, inclusive, que foi muito maltratada. Eu nunca vi uma mulher pré-candidata ou candidata sendo agredida como foi a Márcia, e alguém tinha que defender, e esse alguém, com certeza, era a minha obrigação. Agora, os candidatos, vamos dizer, Gladson e Jorge, eu acho que o eleitor podia não estar tão satisfeito com o governo atual, mas também não queria voltar no tempo da florestania. Então você escolhe entre aqueles que estavam lá. Fora isso, o Gladson é um dos maiores artistas da política criana que eu tenho notícia. Eu entendo isso como elogio ou não? Não, é um artista. Veja bem, como é que alguém que não gastou R$1 com a pandemia, levou o lucro da pandemia? E a loucura, né, rapaz? E aí o Bolsonaro, que é quem pagou tudo, foi tratado no Brasil inteiro como se tivesse sido um negacionista. Ele pagou tudo. Olha aqui no caso do Acre, eu falei isso quantas vezes, o primeiro pacote de ajudas do governo federal para o Brasil, e aqui especificamente para o Acre, foi quase R$1 bilhão. Entre aquilo que o Estado deixou de ter que pagar e aquilo que ele recebeu em dinheiro, em espécie. Quer dizer, e os governadores flanaram em cima de uma campanha, fizeram consórcio, o próprio Gladson participou de uma reunião e tal, para comprar vacina. No fim, nenhum governador comprou uma vacina. Bolsonaro é que comprou todas, distribuiu todas. O governo do estado fez hospital de campanha em Cruzeiro do Sul. Com que dinheiro? Com o dinheiro do Bolsonaro. Chegou no final do ano passado, retrasado, deu bonificação para os professores da educação. Com qual dinheiro? Do Fundeb do Bolsonaro. Não foi do dinheiro do Estado, é do Fundeb. Tá, mas ele, e aí é um elogio, de qualquer maneira, né? Ele soube, nessa circunstância, sem ter custado praticamente R$1 do governo do Estado, ganhar todo o louro. E toda a crítica ficou para o Bolsonaro. De besta não tem nem um andado, né? Tem aqui uma fala do Railson, lá do projeto de assentamento Moreno Maia, e com a fala do Railson, a gente faz aquela divisão para a gente entender como é que o teu mandato está, digamos assim, manejando os recursos federais no que se refere às emendas. Boa tarde, Itaã. Pergunta para o senador Márcio Bittar o que o Senado e o governo federal e estadual pretendem fazer com esse montante de dinheiro, está se referindo aos R$700 milhões,
para melhorar a infraestrutura e a vida da população acreana. Então eu vou pegar esse mote aqui. Como é o nome dele? Railson, do projeto Moreno Maia. Railson, muito obrigado pela pergunta e até por estar assistindo e atento, né? É o que, na verdade, a sua pergunta, infelizmente, eu não tenho como te responder, a não ser dizendo do que eu acho que deveria ser. Por quê? Porque o dinheiro vai ter que vir para o executivo, não sou eu que vou executar. Então, ele vai ter que vir para o executivo, para o governo do estado ou para as prefeituras. O que eu venho dizendo há 2 anos, e agora mais do que nunca, é que o governo do estado, mais do que ninguém, é que tem o dever de coordenar, de priorizar quais são as grandes, nós temos problemas demais, mas quais são as prioridades do estado para que em conjunto com a bancada você estabeleça uma parte desses 700 milhões já para obras estruturantes. E a área rural é uma delas. Quando o executivo, o chefe do executivo não faz isso, aí ficam os secretários. Então, por exemplo, eu atendi uma demanda do Petrônio do Derac, aqueles 92 milhões que o Bolsonaro liberou para fazer ramal, repito, que era opcional, ele fez porque ele quis, foi uma decisão. Eu acompanhei vários desses ramais que o Derac estava fazendo e o Petrônio, na ocasião, lá no Alto Acre, ainda me pediu, falou assim, senador, ora, o problema é que a gente está fazendo um ramal, o ramal estava bacana, pissarrado, obra de primeira. Mas logo ali na frente tem uma ponte de madeira, e ela está podre, vai cair. E tal. E aí ele, já naquela época, começo do ano passado, eu acho, bem no começo, precisava de uma emenda para a ponte e tal. Bom, eu consegui 50 milhões a mais, fora, já não estou falando de relator de orçamento, mas não. Então, 50 milhões a mais e atendi o pedido dele. Coloquei para o Derac, ainda hoje estávamos lá reunidos com 5 prefeitos, porque serão etapas, né? Esses 50, a ideia dele é que depois tenha mais 50 para o outro ano e mais 50 para o outro ano. Vai construir mais ou menos 100 pequenas pontes de concreto para a área rural. E aqui, de Rio Branco, em torno de Rio Branco, onde tem mais, Senador Guiomar, Porto Acre, Transacriana e tal. Para falar em área rural, então, enfim, a bancada e o executivo, os executivos precisam estar alinhados, né? Porque senão você vai pegar 700 milhões, vai ficar indicando para um monte de emenda que pode até acontecer, mas talvez você chegue daqui a 10 anos e diga assim, peraí, o Acre a preço de hoje, em 10 anos vai ter 7 bilhões, desculpa, é isso mesmo, em 10 anos 7 bilhões de emenda obrigatória, e talvez daqui a 10 anos o Acre continue pobre, entregue à violência como está agora. E aí você vai olhar para trás e dizer assim, o que fizemos com esse dinheiro? Então, esses volumes, se depender da minha opinião, ele tem que ir, uma parte dele, eu diria grande, para obras estruturantes vinculadas a um projeto de atividade econômica, para o Acre poder prosperar. Eu te falei pelo telefone, então, e repito aqui, me preocupa muito e me dói, eu conheço um pouco a história do nosso estado, e eu sempre disse, há anos, eu digo que a história do Acre é uma história forte, única, bonita, de sacrifício, a ocupação dos seringais, uma luta dificílima, famílias que morreram nos seringais sem poder dar tempo de chegar no hospital porque não tinha, porque moravam na... Enfim, essa história que transformou esse pedaço de chão em Brasil, a minha opinião é que não merece o presente que temos. Como é que é o nosso presente? Depois de tudo o que aconteceu, de tudo que se fala, nós temos um estado que a metade é pobre, tá? A metade da população economicamente ativa precisa de bolsa, de alguma ajuda, de algum auxílio do governo para sobreviver. Me parece que nós já nos acostumamos a ver uma parte da capital e dos interiores entregues a facções criminosas. Eu lembro dessa fala, que é como se você me falou, e depois eu fui refletir sobre o que você falou, é como se nós tivéssemos incorporado essa pequenez, né? É isso. Eu tenho medo que o Estado possa estar se acomodando com isso, achando que esse estado de pobreza, de miséria mesmo que nós vivemos, é coisa do divino. E não é. É coisa do homem. Eu tenho 59 anos de idade, eu conheço um município no Mato Grosso que quando eu nasci ele não existia. Você passa lá hoje, é pleno emprego, Primavera do Leste. Eu já dormi lá 2 vezes saindo daqui para ir para Brasília e outros anos e tal. Água encanada, 100%, esgoto sanitário, 100%, atividade econômica, produção, plantação.
eu vi um estado eu vi um estado nascer. Quer dizer, quando nós saímos daqui, 8 dias de viagem para chegar em Campo Grande, era uma cidade que virou capital do estado. Com outro modelo de desenvolvimento, esse que você está defendendo. Mas né? por que aqui não pode plantar, pelo amor de Deus? Por que nós não podemos fazer estrada que nos liga para o Calpa? Por que nós não podemos pegar uma parte desse território? A riqueza do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, que eu olho, fico vendo e fico sempre imaginando por que no Acre nós não podemos fazer isso, em pelo menos uma parte do nosso território. Então, eu estou amando de novo. E a minha noiva veio aqui esse final de semana. E ela é ambientalista, ela é bióloga, morou no Canadá há 5 anos, ela faz a agenda do Mato Grosso do Sul externa, por exemplo, na COP. Quem que organizou a agenda do Mato Grosso do Sul, a presença na COP, o ano passado, foi ela. Também de negócios, empresários indianos vieram ao Mato Grosso do Sul prospectar negócio. Quem é que fez o portfólio, a apresentação do Estado? Ela também. E aí, ela até disse que eu devo dar um passo mais para cá e ela um passo mais para lá e tal. Eu disse para ela o seguinte, olha, eu não tenho paixão por vaca, por boi, por galinha, por pato, por arroz, por feijão. Não, o que eu não me conformo é que depois... E ontem eu levei... ontem não, domingo. Ontem eu levei a Thaís lá onde eu passei anos da minha vida. Eu saí daqui para a Fazenda Liberdade, que é em Sena Madureira. O capataz é o mesmo. Quando ela viu a estrada, eu falei, tá vendo? Depois de tudo que se fala da Amazônia, o que nós recebemos é isso aí. O que nós ganhamos até agora. Então, o que eu não me conformo, e nunca vou me conformar, é que o mundo inteiro fala, conversa, 50 anos de conversa. E, na prática, quando você vem para o Acre, quando você vem para o norte do Brasil, o que é que ganhamos? Pobreza. Agora, por exemplo, foram lá pedir dinheiro para o Joe Biden. Ou presidente dos Estados Unidos de esquerda, legal, deu 50 milhões. É uma miséria. Aí a Noruega deu 1 bilhão no passado para o Fundo Amazônico. Mas uma empresa norueguesa de capital misto, portanto público e privado, recebeu uma isenção fiscal no Brasil de 7,5 bi. A Noruega é legal, como legal? Ela recebeu isenção no Brasil de 7,5 bi de uma multinacional dela no ramo de extração de minério, que poluiu a Amazônia. Tem denúncias contra ela. Aí ela recebe isenção de 7,5 bi, 7,5 bi e dá 1 bi. Mas... A Alemanha, que também é outra que dá um dinheirinho para o Fundo Amazônico, o que ela está queimando agora? Quando a Rússia cortou o fornecimento de gás? Está queimando carvão, mas nós não podemos usar os recursos naturais que nós temos. Então, essa conversa começou pela pergunta do Railson. Então, eu entendo que a boa notícia para quem, como eu, não me conformo de ver o Acre pobre, um monte de gente no meio da rua, gente. Hoje mesmo estava pegando outra vez matéria, isso não era para estar acontecendo no Acre, mas não era mesmo. Se isso aqui fosse um deserto, ou só tivesse pedra, mas não é. Então eu entendo que a boa notícia é que nós ganhamos com o poder do parlamentar, nós temos 11, somos igual no Senado, tanto que eu fui relator do orçamento do Brasil. Então nós ganhamos uma certa autonomia, um pedaço, porque a bancada tem recurso. Agora isso precisa estar coordenado, essa ação tem que ser em conjunto. É claro que o senador, o deputado, vai fazer emenda lá para aquele prefeito, para aquela prefeita, que foi lá, que soube pedir, que soube e tal, mas uma parte desses recursos devem estar vinculados a obras estruturantes, senão... E eu que queria saber de você, como é que foi a administração desses recursos, né, das emendas, para o interior? Porque me parece que a AMAC, eu também conheço alguns diretores da AMAC, são pessoas comprometidas, mas a impressão que eu tenho é de que as pernas da AMAC, elas não têm muita força para chegar com a necessária, né, eficácia ali na ponta nas prefeituras. Como é que foi? Assim, o que você viu daquilo que você pensou em Brasília, conversando com os prefeitos, o que chegou na ponta? Não, por enquanto não perdemos nada, assim, das que eu arrumei. Mas, por exemplo, na saúde, eu tive informação da própria saúde do estadual, que teria voltado ano passado, ano retrasado, quase 100 milhões de reais. Quer dizer, o Estado... Voltou 100 milhões da... Informação, vou citar nome, mas informação, meu gabinete está checando, mas foi informação que eu recebi da própria... Isso é revoltante, Márcio. Secretaria de Saúde,
de que algo em torno de 100 milhões voltou. Eu tenho outros 2 exemplos. No dia 20, o secretário de Educação até me convidou, eu vou vir para isso. Ele vai entregar os primeiros 50 ambulatórios de ciência móvel. Isso é uma ideia de 2019, do professor Mauro, que era o secretário. Figura que eu tenho Primeiro secretário de Educação que eu do tenho o maior governo de carinho. O Mauro foi num encontro de secretários em Florianópolis, e voltou de lá encantado com uma ideia. Esses encontros, eles apresentam ideias, né, e tal, inovações. E ele voltou encantado com uma ideia simples, mas revolucionária. Quer dizer, você faz um ambulatório de ciências móvel. Então ele entra na sala de aula, reúne 3 salas, vai para o auditório, sai de uma escola, vai para outra e tal. Uma ideia simples e genial, né? Não precisa ter um laboratório fixo, né, e tal. Aí eu perguntei, ele trouxe as pessoas, levou o portfólio, tal. Também gostei da ideia. Mas perguntei, onde é que já estão aplicando? Né? Sempre fica preocupado. Aí citaram um bocado de lugar, Mato Grosso do Sul. Então a ideia do Mato Grosso do Sul, como a minha ideia com o Mauro, tinha uma conta, né? Então vamos pagar isso, vamos fazer 3 lotes. 1 ano, 2, 3. Certo. Mato Grosso do Sul fez isso e eu, com o Mauro, fizemos também. Então eu arrumei o dinheiro. Resultado, Mato Grosso do Sul deslanchou. Fez os 3 anos. Fez os 3 anos. É demais. Nós pegamos o primeiro lote, que vai ser entregue agora já no outro mandato. No dia 20 vai ser entregue esse outro lote. Quer dizer, 3 anos e meio. E sabe o que aconteceu? Como eu falei para o atual secretário, e eu falo isso, não é crítica pessoal a ninguém. Rapaz, eu não tenho crítica pessoal nem ao Jorge, nem ao Tião, nunca fiz isso. Aqui mesmo nessa televisão, o Tião me fez uma pergunta que a minha turma queria que eu falasse da família dele. Eu digo, não vou fazer isso, amigo. Eu respondi até com uma brincadeira. Ele perguntou, onde é que você estava na noite do dia tal? Para aquela época que teve a maior inundação do Acre, eu não estava aqui. Eu também não tinha mandado. Eu podia... Aí eu respondi brincando com ele. Rapaz, eu pensei que só a minha esposa que podia ter esse tipo de pergunta. Onde é que você estava? Em tal lugar e tal. Então não é pessoal, mas é uma preocupação que eu tenho com o Acre. Então, encontrei com o secretário, né, não foi ele que começou esse processo, mas ele está lá na secretaria. Ele herdou. E ele herdou. E aí eu conversei com ele até no almoço, né? E a ideia era fazer outro lote. Mas a empresa não quer mais. Ela mandou, através do meu chefe de gabinete, diga para o senador que eu agradeço, mas não quero mais. Ela tem isso no Brasil inteiro. Aí para ter 50 lotes aqui, 50 coisas aqui, 5 milhões de reais. Para nós é muito, para eles não. Então eu disse ao meu chefe de gabinete, Felipe, olha, agradeço ao senador, mas eu não quero mais, porque são 3 anos, viagem, tempo, grana, passagem de avião, não quer mais. Outro exemplo, eu estive lá agora com o Tchê. Tudo bem que mudou 3 secretários, mas é a secretaria. Eu coloquei 50 milhões para comprar máquinas e implementos agrícolas para os 22 municípios do estado. Eu era relator do orçamento, então, claro, não podia fazer só para o Acre. Então, mais uma vez, para a Tereza Cristina, ministra do Mato Grosso do Sul, pediu para eu colocar 100 milhões para o estado dela. Coloquei. O ano passado, no primeiro semestre, já entregaram para 87 municípios. Nós não conseguimos ainda. Então, veja, quando eu falo, eu acho que nós conseguimos para o Acre uma coisa muito importante, que é garantir no orçamento um pedaço gigantesco, obrigatório para o Acre. Será um pecado se o Estado e as prefeituras não derem conta disso. A AMAC, que eu também tenho, eu conheço pessoas lá dentro, mas ela com o Estado, o governo do Estado, devia ser uma coisa só, porque uma coisa tem a ver com a outra, sabe? Mas se não dá conta, contrata a empresa, mas não dá, é para você ficar... Aí lógico, né? Vamos também ser justo. Você tem uma burocracia, uma obra, por exemplo, você pega lá a estrada que liga a BR-364 a Chapuri, a nossa antiga estrada do café, variante e tal. Do dia que eu consegui o dinheiro para a ordem de serviço foram 2 anos. Então isso já é uma burocracia. Mas me preocupa sim, e eu acho que... Mas por enquanto, as minhas não foram perdidas. A que mais me toca o coração, e eu fiz questão até de escrever. Qual é? É da saúde. E olha que eu arrumei muito mais dinheiro, o DERAC tem bem uns 300 milhões mil. Obras que vão sair, para estado estadual, um monte de coisa. Mas essa daqui é que fez eu chorar. Qual é? Mutirão da cirurgia, Fundacre, lá com o João Paulo. Mais de 1.500 cirurgias já fizeram. Então eu saber, sabe, que já tem mais de 1.500 pessoas no meu estado, no nosso estado, que fizeram a cirurgia, porque eu arrumei
dizer, eu tenho uma participação nisso, de ter arrumado o dinheiro, é uma coisa assim que para mim não tem preço. Entre essas 1.500, mastologia, cirurgia de catarata, pessoa que não enxergava mais. Um homem, uma mulher, numa família, uma pessoa que não enxerga mais, está com os olhos tampados, não é só ele que está envolvido, não é a família, porque tem que levar, não tem como enxergar nada. Ler um letreiro, né? E pediatria, ginecologia, enfim, mais de 1.500 cirurgias foram feitas já, e eu tenho uma participação nisso. Além dos 5 milhões por Santa Juliana. Pessoas já foram operadas, cirurgias cardíacas, como o Mazinho, por exemplo, de Serra Madureira, porque eu arrumei os 5 milhões para o Santa Juliana para comprar o material que eles não estavam sem recursos para comprar. Até eu vi o bispo esse dia reclamando, né? Que, Foi. precisa receber do Estado. Precisa receber, exatamente. O Carlos do Xavier Maia, eu quero que você o responda após o intervalo, que já estão me dando caramba aqui. Ele está perguntando para você, o senhor votou para presidente do Senado no Pacheco ou no Rogério Marinho? Boa. Vamos para o intervalo e a gente já volta com a pergunta do Carlos do Xavier Maia. Obrigado, Carlos. Fique atento que a gente já volta para você ouvir a resposta do senador.